Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também um acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco a Paula, consultora, empreendedora e diretora de empresas com mais de 25 anos de experiência. Uma das suas áreas de especialização é estratégia, gestão e reporte de sustentabilidade, sendo formadora em programas online do MIT nesta área. Paula, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Nova SBE para esta sessão de mentoria online. Muito obrigada. Vamos falar de sustentabilidade. Mas mais importante ainda, vamos falar de sustentabilidade associada a PMEs. Porque é um tema grande, certo? É um tema que está muito quente no momento, mas eu acho que existem especificidades associadas a PMEs que nós deveríamos explorar mais. Portanto, vamos ter a oportunidade de fazer isto. Portanto, a minha primeira pergunta está relacionada com implementar ESG numa PME. Portanto, como é que devemos fazer isto de uma forma eficaz? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade também de colaborar aqui com o programa Voice Leadership. E eu acho que é uma pergunta muitíssimo pertinente, porque, de facto, a gestão da sustentabilidade, ou ESG, que vem do inglês, não é? Das questões ambientais, sociais e de governança, realmente é uma questão que já há muitíssimos anos que as grandes empresas multinacionais e as grandes empresas nacionais também gerem de uma forma muito estruturada, mas que só agora, nestes últimos anos, está a ser um tema muito relevante para as PMEs. E está a ser um tema muito relevante porque as grandes empresas têm obrigações, até legais, em alguns casos, de reportar temas de sustentabilidade, não só das suas próprias atividades, mas também da sua cadeia de fornecimento. E é por isso que começaram já a criar questionários e a pedir informações às empresas que lhes brindam serviços para começar a compilar estas informações e poder reportá-las. E enquanto as grandes empresas sempre contam com departamentos de sustentabilidade, pessoas super especializadas, contratam consultoras, etc., que os apoiam neste processo. É mais estruturado. Exatamente, e têm recursos para isto. Esta não é a realidade das PMEs, nem aqui em Portugal, nem no mundo. E é por isso que existe uma grande relevância neste assunto, porque muitas vezes espera-se que as PMEs respondam rapidamente e com informações estruturadas a questões que às vezes as próprias PMEs veem difícil a sua compreensão e como é que se liga na sua atividade do dia a dia. Nesse sentido, quando pensamos nesta implementação e reporte de sustentabilidade, e eu digo reporte porque muitas vezes as empresas se deparam com esta necessidade de reportar e ali é como entram no tema da sustentabilidade, realmente é muito importante para a empresa começar de uma forma simples e de uma forma focada muito no próprio negócio. Da minha experiência e o trabalho junto da PMEs, uma forma boa de começar sempre é olhar para as diferentes partes interessadas da empresa. E dentro destas partes interessadas, contamos com os clientes, com os colaboradores, com entidades que provêm financiamento, autoridades, portanto, há uma série de comunidades, há uma série de entidades que estão à volta da empresa que acabam por lhe dar esta licença para operar, não é? Os próprios clientes com os quais têm as vendas, as autoridades que lhes dão os licenciamentos, os colaboradores que podem estar mais ou menos interessados em trabalhar na empresa e começar a listar estas partes interessadas, que são muito relevantes para a empresa, e tentar entender quais são os temas de sustentabilidade que são relevantes para estas partes interessadas. Serão temas mais associados com alterações climáticas, são temas mais relacionados com o tratamento dos próprios colaboradores e o apoio à sua formação e desenvolvimento, temas mais relacionados com o cumprimento legal. E, a partir disso, começar a descobrir quais são as próprias atividades que a própria empresa já desenvolve, porque normalmente as empresas
Por exemplo, se pegarmos o tema de clientes, se relacionam com clientes, falam com eles, entendes quais são as suas necessidades, têm conversas com as quais vão descobrindo quais são estas questões, mas às vezes o que falta nas PMEs é colocar todas estas peças podemos chamar do puzzle da sustentabilidade juntas para criar, digamos, uma estrutura que dê um corpo à sustentabilidade. Até porque algumas coisas, como estávamos aqui a falar, já podem estar a ser feitas, não é? Exatamente. E às vezes não existe essa visibilidade porque não foi feito este primeiro passo de olhar para as partes interessadas. Sim, e perceber exatamente o que é relevante. Exatamente, e muitas vezes agora, por exemplo, pegando no tema dos clientes, os clientes, muitas vezes, o departamento financeiro provavelmente tenha recebido questionários que vêm dos clientes a pedir informações. Tem política de ambiente, tem uma certificação de qualidade. Estes temas, tanto a qualidade como o ambiente e as políticas de ambiente e sistemas de gestão, formam parte da estrutura do ESG. Não é? Umas caem no ambiente, outras na parte social, outras poderão pedir códigos de ética, caem dentro da governança. Então, é importante fazer este levantamento inicial para começar depois a olhar e, se calhar, servir-se de algumas normas que existam, mais viradas para as PMEs, para começar a perceber, ok, as normas de relato, por exemplo, nos solicitam este tipo de informações. Será que nós já desenvolvemos algumas coisas? Se calhar o departamento comercial já tem práticas em termos de verificação da satisfação dos clientes, isso pode ser relevante para este tema. Se calhar já foram definidas códigos de ética dentro da empresa, isso serão relevantes para completar dados em relação à governança das empresas. Então, pronto, depois desta primeira fase de identificação destes temas e de identificação por parte das partes interessadas e o que a própria empresa tem, é começar a pensar internamente quais é que são os temas relevantes que podem criar valor para a própria empresa. E que eu ainda tenho que... E que ainda se tem que desenvolver. Porque aqui a realidade também é que, muitas vezes, os nossos clientes nos pedem informação muito genérica, que às vezes pode ser aplicável à nossa empresa ou não. Okay. Por exemplo, no tema de resíduos, é interessante, mas uma empresa de serviços, com todos os trabalhadores a trabalhar em remotos, o resíduo acaba por não ser um tema relevante, ou material, como se diz no jargão da sustentabilidade. E então ali é muito relevante também começar a olhar quais os temas, diferentes temas, e classificá-los e tentar perceber quais dos temas ambientais, sociais e de governance podem gerar riscos para a própria organização, se não forem geridos estes riscos, criar até problemas em termos financeiros, e quais as oportunidades que a própria empresa tem em olhar um bocadinho mais em profundidade alguns dos temas de sustentabilidade, e estas oportunidades também nos podem gerar ideias para novos produtos ou serviços inovadores e mais sustentáveis que os próprios clientes, hoje em dia, cada vez mais estão interessados em adquirir. Ok. E pegando aqui, fazendo a ponte em relação aos temas, quais são os principais temas de ESG e como é que os devemos reportar? Deve ser tudo da mesma maneira ou tem que ser feita aqui uma segmentação orientada para a eficácia no final? Sim, existem uma série de temas muito recorrentes dentro dos temas ambientais, dos temas sociais e dos temas de governance. Alguns dos temas recorrentes e que realmente são muito relevantes é o tema de gestão energética e associação à gestão de gases com efeito estufa. Todos conhecemos o tema das alterações climáticas e como cada vez é mais presente no nosso dia a dia, lamentavelmente. E com o enquadramento a nível europeu desta caminhada para
para uma descarbonização da economia e que todos os países europeus estão a acompanhar, é muito importante para as empresas perceber como é que elas próprias se posicionam neste enquadramento. Qual é o consumo energético que tem, que tipo de energia consome e quais são as emissões que vêm associadas a este tipo de energia, e a possibilidade, esta oportunidade, não é, de mudar para tornar-se de uma forma mais sustentável, mais descarbonizado e que, em alguns casos, pode trazer até benefícios de negócio. Quando falamos de eficiência energética, naturalmente estamos a falar de redução de custos energéticos e isto realmente melhora até em termos operacionais e financeiros. Então, todo o tema de energia, alterações climáticas é um tema recorrente. Outro tema recorrente é o tema que se chama de economia circular. E o que é economia circular? Economia circular. Muitíssimo rápido. É basicamente olhar para o que são os resíduos da nossa própria operação, e estamos aqui a falar num contexto de produção, não é? E pensar como esses resíduos podem ser matéria-prima para outra empresa. Sobras, por exemplo, falamos no caso de têxteis e alimentar. Alimentar, okay, etc. Durante muitíssimos anos, estes materiais eram geridos automaticamente como resíduos, mas já existe há muitos anos este conceito de economia circular. Basicamente, os meus resíduos, estes resíduos de têxteis, podem ser matéria-prima para uma outra empresa inovadora que pega nestes testes e faz, não sei, materiais, por exemplo, para absorver som, em um enquadramento, por exemplo, num restaurante, ou noutro contexto. Estou a dar um exemplo. Sim, sim, sim. E existem hoje em dia muitíssimas empresas com um cariz muito inovador que estão à procura destes materiais, que normalmente são baratos, ou até, em alguns casos, até gratuitos, para utilizá-los de forma sustentável e propor novos produtos. Neste contexto, este tema de economia circular e gestão de resíduos é outro tema muitíssimo relevante, porque espera-se que as empresas entendam o seu posicionamento, se lhes é aplicável, naturalmente, se está na cadeia de produção, e como se posicionam perante isto. E no meu caso, por exemplo, que eu tenho uma PME de serviços. Claro. Um exemplo de um tema relevante. Sim, que eu deveria considerar. Pronto, temas relevantes em empresas de serviços. Temos que passar aqui a virar um bocadinho do lado ambiental para o tema social. Ok. Dentro do tema social, uma das partes interessadas, mais relevantes das empresas, são os seus próprios trabalhadores, os seus colaboradores de diferentes âmbitos. E grandes temas que são bastante recorrentes neste âmbito, temos o tema da diversidade e inclusão, que já abrange as grandes empresas, mas também é relevante a nível das pequenas empresas e como incorporamos pessoas diferentes para trazer pontos de vista diferentes e mais valorização em termos da própria empresa. Os temas dos benefícios para os colaboradores, tudo que os colaboradores esperam em termos de benefícios, que muitas vezes não passam por benefícios económicos, ou seja, não se está à espera de um maior investimento direto, mas muitas vezes em valorização do seu percurso profissional e até criação de um percurso profissional a futuro que possa ser balizado por formação no próprio trabalho, não é? On the job, como se diz em inglês. Então, há muitos temas sociais relacionados com trabalhadores que estão dentro que normalmente são mais relevantes para empresas de serviços, onde um dos principais ativos são os seus colaboradores, o que se chama capital humano, e como gerimos o nosso capital humano. Fantástico, muito obrigada. Estivemos a falar aqui de temas bastante interessantes quando falamos especialmente de sustentabilidade para PMEs, e acho muito interessante que aqui o primeiro passo que a Paula sugeriu seja olhar para as partes interessadas da empresa, que nem sempre são só internas, certo? Estamos a falar de fornecedores, de clientes, de parceiros, não é? Que têm implicação com a empresa. Portanto, um primeiro passo para as nossas PMEs deve ser fazer este apanhado com as partes interessadas de todos
os temas relevantes ao nível de sustentabilidade, sejam eles de governança, sociais ou ambientais. Ficou na minha cabeça que, de facto, algumas das coisas já estamos a fazer. Exatamente. E isto é extremamente importante quando estamos a falar de PMEs que têm recursos limitados e que têm todo um tema associado à gestão de tempo que deve ser considerado. Portanto, ficou de facto isso na minha cabeça e fiquei a pensar nos temas. De facto, temos temas muito relevantes e acho que a ESG hoje em dia está muito focado ao nível ambiental, que é logo ali a primeira letra, não é? Mas de facto temos todas as outras temáticas numa ótica social que até podem ser Sim. mais Sim. relevantes para serviços até, não é? Exatamente, e até antes estávamos a falar do capital humano, dentro da componente social falávamos de capital humano, mas também existe o capital social, este capital social, digamos, esta licença para operar que estas outras partes interessadas acabam por nos dar. E ali entram temas muitíssimo relevantes, associados muitas vezes aos próprios serviços que nós temos e aos próprios produtos que vendemos, à qualidade dos mesmos. Eu saliento isto porque até muitas empresas, pelo menos aqui em Portugal, durante muitos anos houve esta tendência, que faz todo sentido, de estruturar sistemas de gestão da qualidade, que garantam a qualidade dos nossos produtos e serviços e até certificá-los. E muitas vezes pode estar esta ideia com que não está associada à sustentabilidade, mas está. Claramente. Aliás, olhando para o que são os estándares internacionais de bom reporte da sustentabilidade, que são aquelas que agrupam todas as temáticas, o tema da qualidade é um dos temas muito relevantes. E o tema de satisfação de clientes é outro tema relevante. Por isso, aqui, muitas empresas já devem ter estas certificações, já devem ter programas de auscultação junto dos seus clientes. É muito importante salientar isto quando fazemos o nosso posicionamento e relato da nossa sustentabilidade junto dos nossos clientes, que, por exemplo, nos podem assegurar mais trabalho a futuro. Fantástico. Muito obrigada, Paula. A Paula é uma das mentoras do nosso programa Voice Leadership, portanto, qualquer dúvida, questão associada à sustentabilidade e os temas relevantes que nós estivemos a falar hoje, é uma questão de marcar uma mentoria com a Paula, que a Paula tem disponibilidade e tem todo o gosto para ajudar. Muito obrigada. Espero falar em breve outra vez com a Paula sobre estes temas. Todas as nossas PMEs, vamos continuar a falar sobre estes temas relevantes para vocês. Até breve e vemo-nos num próximo podcast.